Ortodoxia, de Gilbert Keith Chesterton. Segunda parte. Narração de Ricardo Pérez Bueno. Capítulo 3. O suicídio do pensamento. As expressões da rua não são apenas convincentes, são também sutis, pois uma figura de linguagem pode muitas vezes penetrar numa fenda pequena demais para uma definição. Expressões como put out, apagado, ou off color, pálido, sem cor, poderiam ter sido cunhadas pelo Sr. Henry James, um supremo esforço de precisão verbal. E não há verdade mais sutil do que a expressão do dia a dia, referindo-se a alguém que tem o coração no lugar certo. Ela envolve a ideia de proporção normal. Não apenas existe determinada função, mas ela também está corretamente relacionada às outras funções. De fato, a negação dessa frase descreveria com peculiar precisão a compaixão um tanto mórbida e a ternura perversa dos modernos mais representativos. Se, por exemplo, eu tivesse de descrever com justiça o caráter do Sr. Bernard Shaw, não poderia expressar-me com mais exatidão do que dizendo que ele tem um coração heroicamente grande e generoso, mas não um coração no lugar certo. E isso vale para a sociedade típica de nosso tempo. O mundo moderno não é mau. Sob alguns aspectos, o mundo moderno é bom demais. Está cheio de virtudes insensatas e desperdiçadas. Quando um sistema religioso é estilhaçado, como foi estilhaçado o cristianismo na Reforma, não são apenas os vícios que são liberados. Os vícios são de fato liberados e eles circulam e causam dano, mas as virtudes também são liberadas e as virtudes circulam muito mais loucamente e elas causam um dano mais terrível. O mundo moderno está cheio de velhas virtudes cristãs enlouquecidas. As virtudes enlouqueceram porque foram isoladas uma da outra e estão circulando sozinhas. Assim, alguns cientistas se preocupam com a verdade e a verdade deles é impiedosa. Assim, alguns humanitários se preocupam apenas com a piedade e a piedade deles, lamento dizê-lo, é muitas vezes falsa. Por exemplo, o Sr. Blatchford ataca o cristianismo porque ele está louco e se fixa numa única virtude cristã, a meramente mística e quase irracional virtude da caridade. Ele tem a estranha ideia de que tornará mais fácil o perdão dos pecados, dizendo que não há pecados que perdoar. O Sr. Blatchford não é apenas um cristão primitivo, ele é o único cristão primitivo que deveria ter sido devorado pelos leões. Pois no seu caso, a acusação pagã é realmente verdadeira. A sua misericórdia significaria mera anarquia. Ele é realmente o inimigo da raça humana, por ser tão humano. No outro extremo, podemos tomar o azedo realista, que deliberadamente matou dentro de si todos os prazeres humanos obtidos com histórias felizes ou com a cura do coração. Torquemada torturava as pessoas fisicamente em prol da verdade moral. Zola torturava as pessoas moralmente em prol da verdade física. Mas na época de Torquemada, pelo menos havia um sistema que podia, até certo ponto, fazer que a justiça e a paz se beijassem. Agora, elas nem sequer se cumprimentam. Mas um caso muito mais contundente do que o dessa dupla da verdade e piedade pode ser identificado no caso excepcional do deslocamento da humildade. E apenas em um único aspecto da humildade que estamos interessados aqui. A humildade foi em grande parte entendida como uma restrição imposta à arrogância e à infinidade do apetite do ser humano. Ele sempre esteve superando a sua misericórdia com a invenção de novas necessidades. O seu próprio poder de desfrute destruiu metade de suas alegrias. Buscando prazer, o ser humano perdeu o prazer principal, pois o prazer principal
é a surpresa. Por isso ficou evidente que se alguém quisesse ampliar seu mundo, precisaria estar sempre diminuindo a si mesmo. Mesmo visões altivas, cidades altaneiras e pináculos vacilantes são criações da humildade. Os gigantes que pisam florestas como se pisassem em relva são criações da humildade. Torres que desaparecem nas alturas acima da estrela mais solitária são criações da humildade. Pois nenhuma torre é altaneira se não olharmos para elas nas alturas, e nenhum gigante é gigante se não for maior do que nós. Todavia, toda essa gigantesca imaginação, que talvez seja o mais poderoso prazer do ser humano, é no fundo inteiramente humilde. É impossível sem a humildade desfrutar qualquer coisa que seja, mesmo orgulho. Mas o mal de que sofremos hoje em dia é a humildade no lugar errado. A modéstia deslocou-se do órgão da ambição. A modéstia se fixou no órgão da convicção, onde ela nunca deveria estar. O homem foi concebido para duvidar de si mesmo, mas não duvidar da verdade, e isso foi exatamente invertido. Hoje em dia, a parte humana que o homem afirma é exatamente a parte que não deveria afirmar. A parte de que ele duvida é exatamente a parte de que não deveria duvidar, a razão divina. Huxley pregou um conteúdo de humildade ensinado pela natureza. Mas o novo cético é tão humilde que duvida até de sua capacidade de aprender. Assim, estaríamos errados se precipitadamente disséssemos que não há nenhuma humildade típica de nossa época. A verdade é que não há uma humildade real típica de nossa época. Mas acontece que praticamente se trata de uma humildade mais venenosa do que as mais loucas prostrações do asceta. A antiga humildade era uma espora que não deixava o homem parar, não um prego na bota que o impedia de ir em frente. Pois a antiga humildade fazia o homem duvidar de seus esforços, o que possivelmente o levava a trabalhar com mais afim. Mas a nova humildade faz o homem duvidar de seus objetivos, e isso fará parar de trabalhar pura e simplesmente. Em qualquer esquina podemos encontrar alguém que profere a desvairada e blasfema afirmação de que ele pode estar errado. É claro que a sua visão deve ser a certa, ou então não é a sua visão. Todos os dias encontra-se alguém dizendo que, obviamente, o seu ponto de vista pode não ser o certo. Estamos em vias de produzir uma raça de homens mentalmente modestos demais para acreditar na tabuada. Corremos o risco de ver filósofos que duvidam da lei da gravidade como se ela fosse uma simples fantasia pessoal. Os zombadores de antigamente eram demasiado orgulhosos para serem convencidos, mas os de hoje são demasiado humildes para serem convencidos. Os pacíficos herdarão a terra, mas os ascetas modernos são pacíficos demais, até mesmo para reivindicar a sua herança. É exatamente esse desamparo intelectual que constitui o nosso segundo problema. O capítulo anterior ocupou-se apenas de um fato observado, o de que se o homem incorre em algum risco de morbidez, esse risco deriva mais de sua razão do que de sua imaginação. Não se pretendeu atacar a autoridade da razão. Em vez disso, o objeto final é defendê-la, pois ela precisa de defesa. Todo mundo moderno está em guerra contra a razão, e a torre já oscila. Com frequência se diz que os sábios não conseguem ver nenhuma resposta para o enigma da religião. Mas o problema dos nossos sábios não é que eles não consigam ver a resposta, é que eles não conseguem sequer ver o enigma. Como crianças, eles são tão obtusos que nada notam de paradoxal na jocosa afirmação de que uma porta não é uma porta. Os latitudinaristas modernos falam, por exemplo, acerca da autoridade na religião não apenas como se não houvesse nenhuma razão nela, mas como se nunca houvesse existido razão alguma para essa autoridade.
Não vendo a base filosófica da religião, eles não conseguem ver sua causa histórica. A autoridade religiosa, sem dúvida, foi muitas vezes opressora e exorbitante, exatamente como todos os sistemas legais, especialmente o nosso sistema atual, têm sido insensíveis e cruelmente apáticos. É racional atacar a polícia, mais que isso é maravilhoso. Mas os críticos modernos da autoridade religiosa são como homens que atacariam a polícia sem jamais ter ouvido falar de ladrões. Pois a mente humana corre um grande perigo concreto, um perigo tão prático como o latrocínio. Contra esse perigo, a autoridade religiosa foi erigida, certo ou errado, como uma barreira. E contra ela, algo certamente deve ser erguido como uma barreira, se quisermos evitar a destruição de nossa raça. O perigo é que o intelecto humano é livre para destruir-se. Da mesma forma que uma geração poderia impedir a própria existência da geração seguinte, com todo mundo entrando no convento ou pulando no mar, assim um grupo de pensadores pode, até certo ponto, impedir a expansão do pensamento, ensinando à geração seguinte que nenhum pensamento humano tem validade alguma. É inútil falar sempre da alternativa de razão e fé. A própria razão é uma questão de fé. É um ato de fé afirmar que nossos pensamentos têm alguma relação com a realidade, por mínima que seja. Se você for simplesmente um cético, mais cedo ou mais tarde precisará perguntar-se o seguinte: por que alguma coisa deveria dar certo, mesmo que se trate de observação ou dedução? Por que a boa lógica não seria tão enganadora quanto a lógica ruim? Ambas são movimentos no cérebro de um macaco perplexo. O jovem cético diz: eu tenho o direito de pensar por mim mesmo. Mas o velho cético, o cético total, diz: eu não tenho direito de pensar por mim mesmo. Não tenho absolutamente direito de pensar. É um pensamento que bloqueia o pensamento. Esse é o único pensamento que deveria ser bloqueado. E o mal supremo contra o qual toda autoridade religiosa se voltou. Ele só aparece no final de épocas decadentes como a nossa. E o Sr. H.G. Wells já desfraldou a sua desastrosa bandeira. Ele escreveu uma delicada obra de ceticismo intitulada Doubts of the Instrument, Dúvidas do Instrumento. Nela questiona o próprio cérebro e se esforça para eliminar toda a realidade de todas as suas afirmações pessoais, passadas, presentes e por vir. Mas foi contra essa remota destruição que todos os sistemas militares da religião foram originariamente enfileirados e comandados. Os credos e as cruzadas, as hierarquias e as horríveis perseguições não foram organizados, como dizem os ignorantes, para suprimir a razão. Foram organizados para a difícil defesa da razão. O homem, por instinto cego, sabia que se uma única vez as coisas fossem loucamente questionadas, a razão poderia ser questionada primeiro. A autoridade dos sacerdotes para absolver, a autoridade dos papas para definir a autoridade e até mesmo a autoridade dos inquisidores para aterrorizar. Essas são todas sombrias defesas erigidas em volta de uma autoridade central, mas indemonstrável, mais sobrenatural de todas, a autoridade do homem de pensar. Sabemos agora que isso é assim mesmo. Não temos desculpa para não saber, pois podemos ouvir o ceticismo invadir violentamente o antigo espaço das autoridades e ao mesmo tempo podemos ver a razão oscilando em seu trono. Na medida em que a religião já desapareceu, a razão vai desaparecendo, pois ambas têm a mesma natureza primária e autoritária. Ambas são métodos de comprovação que não podem elas mesmas ser comprovadas. E no ato de destruir a ideia da autoridade divina, nós já destruímos em boa parte a ideia daquela autoridade humana pela qual efetuamos uma longa conta de dividir.
um puxão demorado e constante, tentamos tirar a mitra da cabeça do pontífice. E a cabeça dele veio junto com a mitra. Para que isto não receba o rótulo de afirmação desconexa, talvez seja desejável, embora tedioso, repassar rapidamente as principais correntes modernas de pensamento que exercem esse efeito de bloquear o pensar em si. O materialismo e a visão de que tudo é uma ilusão pessoal produzem um pouco esse efeito. Mas se a mente é mecânica, o pensamento não pode ser muito estimulante, e se o cosmos é irreal, não há nada sobre o que pensar. Mas nesses casos, o efeito é indireto e duvidoso. Em alguns casos, ele é direto e claro, notadamente no caso do que geralmente se denomina evolução. A evolução é um bom exemplo daquela inteligência moderna que destrói a si mesma, se é que destrói alguma coisa. A evolução ou é uma descrição científica inocente de como certas coisas terrenas aconteceram, ou então, se for algo mais que isso, é um ataque contra o próprio pensamento. Se há uma coisa que a evolução destrói, essa coisa não é a religião, mas sim o racionalismo. Se evolução simplesmente significa que algo positivo chamado macaco se transformou lentamente em algo positivo chamado homem, então ela é inofensiva para o mais ortodoxo, pois um Deus pessoal poderia muito bem criar coisas de modo lento ou rápido, especialmente se, como no caso do Deus cristão, ele estivesse situado fora do tempo. Mas se a evolução significa algo mais que isso, então quer dizer que não existe algo como o macaco para mudar, e não existe algo como o homem no qual ele possa transformar-se. Significa que não existe algo como uma coisa. Na melhor das hipóteses, só existe uma coisa que é um fluxo de tudo e qualquer coisa. Isso constitui um ataque não contra a fé, mas contra a mente humana. Você não pode pensar se não existem coisas sobre as quais pensar. Você não pode pensar se não está separado do assunto do pensamento. Descartes disse: penso, logo existo. O filósofo evolucionista inverte e negativiza o epigrama e diz: não existo, portanto não posso pensar. Há depois o ataque oposto contra o pensamento, aquele frisado pelo Sr. H. Wells, quando ele insiste que todas as coisas separadas são únicas e não há em absoluto categorias. Isso também é meramente destrutivo. Pensar significa conectar coisas, e o pensar é bloqueado se elas não puderem ser conectadas. Nem é preciso dizer que esse ceticismo que impede o pensamento necessariamente impede a fala. Ninguém pode abrir a boca sem o contradizer. Assim, quando o Sr. Wells diz, como fez em algum lugar, que todas as cadeiras são completamente diferentes, ele não profere apenas uma afirmação falsa, mas uma contradição em termos. Se todas as cadeiras fossem completamente diferentes, você não poderia chamar-lhes todas as cadeiras. Semelhante a essas correntes de pensamento é a falsa teoria do progresso, que sustenta que alteramos o teste em vez de tentar passar nele. Muitas vezes, por exemplo, ouvimos dizer o que é certo numa época é errado noutra. Isso é bastante razoável se significa que há um objetivo fixo e certos métodos são bons em certas épocas e não em outras. Se, digamos, as mulheres desejam ser elegantes, pode ser que elas, numa certa época, melhorem tornando-se mais gordas, numa outra tornando-se mais magras. Mas não se pode dizer que elas melhorem deixando de desejar ser elegantes e começando a desejar ser oblongas. Se o padrão muda, como pode haver melhora? O que pressupõe um padrão. Nietzsche começou essa ideia absurda de que os homens buscaram como bem o que agora chamamos mal. Se assim fosse, não poderíamos falar em ir além ou até mesmo em ficar aquém do bem e do mal. Como você pode ultrapassar o Silva se você estiver caminhando na direção contrária? Você não pode discutir se um povo obteve mais êxito em sentir-se infeliz do que outro em sentir-se feliz. Seria como discutir se Milton
era mais puritano do que um porco é gordo. É verdade que alguém tonto, poderia fazer da mudança em si seu objetivo, o ideal. Mas, como um ideal, a mudança em si se torna imutável. Se o adorador da mudança deseja estimar o seu próprio progresso, ele precisa ser rigorosamente leal ao ideal da mudança. Não pode começar a cortejar levianamente o ideal da monotonia. O progresso em si não pode progredir. Vale a pena observar de passagem que quando Tennyson, de um modo alocado e bastante fraco, acolheu a ideia da infinita alteração na sociedade, instintivamente usou uma metáfora que sugere um tédio cativo. Ele escreveu que o grande mundo gire eternamente pelos retumbantes sulcos da mudança. Let the great world spin forever down the ringing grooves of change. Ele pensou na mudança em si como um sulco imutável, e assim é. A mudança é possivelmente o mais estreito e mais difícil sulco em que o homem pode meter-se. O ponto principal aqui, todavia, é que a ideia de uma alteração fundamental no padrão é uma das coisas que tornam impossível o pensamento sobre o passado ou o futuro. A teoria de uma completa mudança de padrões na história humana não apenas nos priva do prazer de honrar nossos pais, priva-nos até mesmo do prazer mais moderno e aristocrático de desprezá-los. Este resumo irrisório das forças de nossa época que destroem o pensamento não seria completo sem alguma referência ao pragmatismo. Pois, embora eu tenha aqui usado o método pragmático como um guia preliminar à verdade e devesse sempre defendê-lo, há uma aplicação extrema desse método que envolve a ausência de toda e qualquer verdade. O que quero dizer pode ser brevemente colocado da seguinte maneira: eu concordo com os pragmatistas que a verdade objetiva aparente não é tudo, que há uma necessidade dominante de acreditar naquilo que é necessário para a mente humana. Mas eu digo que uma dessas necessidades é precisamente a crença na verdade objetiva. O pragmatismo diz ao homem para pensar o que ele deve pensar e nunca dar atenção ao absoluto. Mas o absoluto é precisamente uma das coisas em que ele deve pensar. Essa filosofia, de fato, é uma espécie de paradoxo verbal. O pragmatismo é uma questão de necessidades humanas. E uma dessas primeiras necessidades é ser algo mais que um pragmatista. O pragmatismo extremo é simplesmente tão desumano quanto o determinismo que ele ataca com tanta veemência. Um determinista, que para lhe fazermos justiça não pretende ser humano, transforma em absurdo o sentido humano da escolha real. Pragmatista, que professa ser especialmente humano, transforma em absurdo o sentido humano do fato real. Para resumir a nossa contenda até aqui, podemos dizer que as filosofias correntes mais características apresentam não apenas um toque de mania, mas um toque de mania suicida. O mero indagador bateu a cabeça contra os limites do pensamento humano e a rachou. E isso que torna tão fúteis as advertências do ortodoxo e os alardes dos avançados a respeito da juventude do livre pensamento. O que estamos contemplando não é a juventude do livre pensamento, é a velhice e a dissolução final desse pensamento. É inútil que bispos e celebridades religiosas discutam o que de horrível acontecerá se o ceticismo desregrado seguir seu curso natural. Ele já o fez. É inútil que eloquentes ateus falem das grandes verdades que serão reveladas se algum dia testemunharmos o início do livre pensamento. Já testemunhamos o seu fim. Ele já não tem perguntas que fazer, já se questionou. Você não pode evocar nenhuma visão mais insensata do que uma cidade na qual os homens se perguntam se tem alguma identidade. Você não pode imaginar um mundo mais cético do que aquele em que se duvida se existe um mundo. Ele poderia com certeza ter chegado à falência de modo mais rápido e completo
se não houvesse sido debilmente atrapalhado pela aplicação de leis insustentáveis de blasfêmia ou pela absurda falsa aparência de que a moderna Inglaterra é cristã. Mas teria chegado à falência de qualquer jeito. Os ateus militantes são ainda injustamente perseguidos, mais, porém, por serem uma velha minoria do que por serem uma minoria nova. O livre pensamento exauriu a própria liberdade. Está cansado de seu próprio sucesso. Se algum ávido livre pensador atualmente saúda a liberdade filosófica como a aurora, ele é apenas como aquele sujeito de Mark Twain que saiu envolto em cobertores para ver o nascer do sol e chegou apenas a tempo de vê-lo descer. Se algum assustado vigário coadjutor ainda diz que será terrível se as trevas do livre pensamento se espalharem, só podemos responder-lhe com as solenes e poderosas palavras do Sr. Belloc: não se atormente, eu lhe imploro, com um aumento de forças que já estão em dissolução. Você confundiu a hora da noite, já é de manhã. Não nos sobram perguntas que fazer. Procuramos perguntas nos cantos mais escuros e nos picos mais agrestes. Encontramos todas as perguntas que se podem encontrar. Está na hora de abandonar a busca de perguntas e empreender a busca de respostas. Mas é preciso acrescentar uma palavra. No início deste esboço negativo preliminar, eu disse que nossa mina mental tem sido causada pela razão tresloucada, não pelas loucuras da imaginação. Nenhum homem enlouquece por criar uma estátua de 1 quilômetro de altura, mas alguém pode enlouquecer ao calcular os centímetros quadrados dessa estátua. Ora, há uma escola de pensadores que percebeu esse fato e agarrou, vendo nele um jeito de renovar a saúde pagã do mundo. Eles percebem que a razão destrói, mas a vontade, dizem eles, é criadora. A autoridade suprema, dizem eles, está na vontade, não na razão. O ponto supremo não é saber por que alguém busca determinada coisa, mas o fato de buscá-la. Não disponho aqui de espaço para traçar ou explicar essa filosofia da vontade. Surgiu, suponho, por intermédio de Nietzsche, que pregou algo chamado de egoísmo. Isso de fato era bastante simplório, pois Nietzsche negava o egoísmo pregando. Pregar alguma coisa é entregá-la. Primeiro o egoísta chama a vida de guerra sem compaixão, depois desprende o máximo esforço possível para treinar seus inimigos na guerra. Pregar o egoísmo é praticar o altruísmo. Mas como quer que tenha começado, a visão é bastante comum na literatura atual. A principal defesa desses pensadores é que eles não são pensadores, são criadores. Dizem que a escolha em si é que é divina. Assim, o Sr. Bernard Shaw atacou a antiga ideia de que os atos dos homens devem ser julgados pelos padrões do desejo e da felicidade. Ele diz que o homem não age para a sua felicidade, mas motivado pela vontade. Ele não diz: a geleia me fará feliz, mas sim: eu quero geleia. Em tudo isso, outros o seguem com um entusiasmo ainda maior. O Sr. John Davidson, poeta notável, está tão apaixonadamente entusiasmado com isso e se vê obrigado a escrever prosa. Ele publica uma peça curta com vários prefácios longos, o que é muito natural no Sr. Shaw, uma vez que todas as suas peças são prefácios. Suspeito de que o Sr. Shaw seja o único homem sobre a terra que nunca escreveu poesia. Mas o fato de que o Sr. Davidson, que sabe lavrar excelentes versos, prefira escrever penosa metafísica em defesa dessa doutrina da vontade, de fato prova que essa doutrina se apoderou dos homens. Até o Sr. H.G. Wells, de certo modo, fala na sua linguagem. Diz ele que a gente não deveria julgar os atos como um pensador, mas como um artista, afirmando: eu sinto que esta curva está certa, ou esta linha deve ser assim. Todos eles estão entusiasmados e têm bons motivos para isso, pois com essa doutrina da divina autoridade da vontade, eles acham que podem libertar-se
da fatídica fortaleza do racionalismo. Eles acham que podem escapar, mas não podem. Esse elogio puro e simples da abolição termina no mesmo esfacelamento e vazio obtido pela busca pura e simples da lógica. Exatamente como o pensamento completamente livre envolve a dúvida acerca do próprio pensamento, assim a aceitação do mero querer de fato paralisa a vontade. O Sr. Bernard Shaw não percebeu a verdadeira diferença entre o velho teste do prazer do utilitarismo, tosco, é claro, e facilmente mal formulado, e aquilo que ele apresenta. A real diferença entre o teste da felicidade e o teste da vontade é apenas esta. O teste da felicidade é um teste e o outro não é. Pode-se discutir se o ato de um homem que se precipitou de um rochedo visava a busca da felicidade. Não se pode discutir se ele derivou da vontade. É claro que derivou. Você só pode elogiar uma ação dizendo que ela foi concebida para causar prazer ou dor, para descobrir a verdade ou para a salvação da alma. Mas você não pode elogiar uma ação porque ela mostra vontade, pois dizer isso é simplesmente dizer que é uma ação. Com esse elogio da vontade, não se pode realmente escolher um determinado caminho como sendo melhor que outro. No entanto, escolher um caminho como sendo melhor que outro é a própria definição da vontade que você está elogiando. A adoração da vontade é a negação dessa mesma vontade. Admirar a simples escolha é recusar-se a escolher. Se o Sr. Bernard Shaw aparecer e me disser queira alguma coisa, isso equivale a dizer não importa o que você quer. O que equivale a dizer nessa questão a minha vontade não entra. Não se pode admirar a vontade em geral, porque a essência da vontade é que ela é particular. Um brilhante anarquista como o Sr. John Davidson sente certa irritação contra a moralidade ordinária e por isso ele invoca a vontade de qualquer coisa. Ele apenas quer que a humanidade queira alguma coisa, mas alguma coisa que a humanidade de fato quer. Ela quer a moralidade comum. Ele se rebela contra a lei e nos pede para querer alguma coisa ou qualquer coisa. Mas nós já quisemos alguma coisa, já expressamos nossa vontade pela lei contra a qual ele se rebela. Todos os adoradores da vontade, de Nietzsche ao Sr. Davidson, estão na realidade completamente vazios de volição. Eles não podem querer, eles mal podem aspirar. E se alguém precisa de uma prova disso, ela pode ser achada muito facilmente no seguinte fato: eles sempre falam da vontade como algo que se expande e se liberta, mas é exatamente o contrário. Cada ato de vontade é um ato de autolimitação. Desejar uma ação é desejar uma limitação. Nesse sentido, todas as ações são ações de sacrifício de si mesmo. Quando você escolhe uma coisa qualquer, você rejeita tudo mais. Aquela objeção que os homens dessa escola costumavam levantar contra o ato do casamento é realmente uma objeção contra todos os atos. Todos os atos são uma irrevogável exclusão por seleção. Exatamente como quando você se casa com uma mulher, desiste de todas as outras. Assim também, quando você toma um caminho de ação, desiste de todos os outros caminhos. Se você se torna rei da Inglaterra, desiste do posto de Bedell em Brompton. Se você vai a Roma, sacrifica uma vida rica e sugestiva em Wimbledon. É a existência desse lado negativo ou limitador da vontade que faz a maior parte da conversa dos anárquicos, adoradores da vontade, não passar muito de uma bobagem. Por exemplo, o Sr. John Davidson nos pede para ignorar completamente o não dos mandamentos bíblicos. Mas é óbvio com certeza que o não é apenas um dos corolários inescapáveis de eu quero. Eu quero ver o desfile do prefeito de Londres e você não me impedirá. Nota de rodapé: The Lord Mayor's Show, uma festa pública em que o prefeito de Londres desfila pelas ruas da cidade numa carruagem dourada. Fim de nota de rodapé.
O anarquismo nos estimula a ser artistas criativos arrojados e a não dar atenção alguma a leis e limites. Mas é impossível ser artista e não dar atenção a leis e limites. A arte é a limitação. A essência de todos os quadros é a moldura. Se você desenha uma girafa, deve desenhá-la de pescoço comprido. Se dentro do seu método criativo arrojado, você se julgar livre para desenhar uma girafa de pescoço curto, de fato descobrirá que não está livre para desenhar uma girafa. No momento em que se entra no mundo dos fatos, entra-se no mundo dos limites. Pode-se libertar as coisas de leis externas ou acidentais, mas não das leis da sua própria natureza. Você pode, se quiser, libertar um tigre da jaula, mas não pode libertá-lo de suas listras. Não liberte o camelo do fardo de sua corcova. Você o estaria libertando de ser um camelo. Não saia por aí feito um demagogo estimulando triângulos a libertar-se da prisão de seus três lados. Se um triângulo se libertar de seus três lados, sua vida chega a um desfecho lamentável. Alguém escreveu uma obra intitulada The Loves of the Triangles, Os Amores dos Triângulos. Nunca a li, mas tenho certeza de que se triângulos alguma vez foram amados, eles o foram por serem triangulares. Esse é certamente o caso de toda a criação artística, que sob algum aspecto é o exemplo mais decisivo da vontade pura. O artista ama suas limitações. Elas constituem a coisa que ele está fazendo. O pintor se sente satisfeito por ser plana a sua tela. O escultor se sente satisfeito por ser incolor a argila. Caso a explicação não tenha ficado clara, um exemplo histórico pode servir de ilustração. A Revolução Francesa foi realmente um fato heróico e decisivo porque os jacobinos quiseram algo definido e limitado. Desejaram as liberdades da democracia, mas também todos os vetos democráticos. Desejaram ter votos e não títulos. O republicanismo teve um lado ascético em Franklin ou Robespierre, bem como um lado expansivo em Danton e Wilkes. Por isso eles criaram algo com substância e forma sólidas, a igualdade social completa e a riqueza campesina da França. Mas desde aquele tempo, a mente revolucionária ou especulativa da Europa se enfraqueceu pelo seu distanciamento de qualquer proposta por causa dos limites inerentes ao que se propunha. O liberalismo degradou-se em liberalidade. Os homens tentaram transformar o verbo revolucionar de transitivo em intransitivo. Os jacobinos não apenas sabiam dizer contra que sistema se rebelariam, mas também, o que é mais importante, contra que sistema não se rebelariam, o sistema em que confiariam. Mas o novo rebelde é um cético e não confia inteiramente em nada. Não tem nenhuma lealdade, portanto ele nunca poderá ser de verdade um revolucionário. E o fato de que ele duvida de tudo realmente o atrapalha quando quer fazer alguma denúncia, pois toda denúncia implica alguma espécie de doutrina moral. E o revolucionário moderno duvida não apenas da instituição que denuncia, mas também da doutrina pela qual faz a denúncia. Assim ele escreve um livro queixando-se de que a opressão imperialista insulta a pureza das mulheres. E depois escreve outro sobre o problema do sexo, no qual ele mesmo a insulta. Ele amaldiçoa o sultão pela perda da virgindade de garotas cristãs e depois amaldiçoa a senhora Grundy pela preservação dela. Como político, ele grita que toda guerra é um desperdício de vida. E depois, como filósofo, grita que toda vida é um desperdício de tempo. Um pessimista nisso denunciará um político por matar um camponês e depois, pelos mais elevados princípios filosóficos, provará que o camponês deveria ter se suicidado. Alguém denuncia o casamento com uma mentira e depois denuncia os libertinos aristocráticos por tratarem essa mesma instituição com uma mentira. Alguém chama a bandeira de bugiganga e depois acusa os opressores da Polônia ou da Irlanda de terem suprimido aquela bugiganga. O adepto dessa escola primeiro participa de uma reunião política
na qual se queixa de que os selvagens são tratados como se fossem animais. Depois apanha o chapéu e o guarda-chuva e vai para uma reunião científica na qual prova que eles são praticamente animais. Em resumo, o revolucionário moderno, sendo um cético sem limites, está sempre ocupado em minar suas próprias minas. No seu livro sobre política, ele ataca os homens que espezinharem a moralidade. No seu livro sobre ética, ele ataca a moralidade por espezinhar os homens. Portanto, o homem moderno em estado de revolta tornou-se praticamente inútil para qualquer propósito da revolta. Rebelando-se contra tudo, ele perdeu o direito de rebelar-se contra qualquer coisa específica. Pode-se acrescentar que é possível observar o mesmo vazio e falência em todos os tipos ferozes e terríveis de literatura, especialmente na sátira. A sátira pode ser maluca e anárquica, mas ela pressupõe a aceitação da autoridade de certas coisas sobre outras, pressupõe um padrão. Quando criancinhas na rua riem-se da obesidade de algum distinto jornalista, elas estão inconscientemente adotando um padrão de escultura grega. Estão apelando para o Apolo de mármore. E o curioso desaparecimento da sátira de nossa literatura é um exemplo das coisas cruéis que estão desaparecendo pela falta de qualquer princípio contra o qual se possa ser cruel. Nietzsche tinha algum talento natural para o sarcasmo. Ele sabia escarnecer, embora não soubesse rir. Mas há sempre algo incorpóreo e sem peso na sua sátira, simplesmente porque ela não tem nenhum peso de moralidade comum em que se apoiar. O próprio Nietzsche é mais absurdo que qualquer coisa por ele denunciada. Mas de fato ele se sustenta muito bem como exemplo típico de todo esse fracasso da violência abstrata. O amolecimento do cérebro que no fim o atingiu não foi um acidente físico. Se Nietzsche não houvesse acabado na imbecilidade, o nietzschianismo teria feito. Pensar no isolamento e com o orgulho acaba na idiotice. Todos os homens que não passam por um amolecimento do coração devem no mínimo passar pelo amolecimento do cérebro. Essa última tentativa de evitar o intelectualismo acaba em intelectualismo e, portanto, em morte. A surtida falhou. A insensata adoração do desregramento e a adoração materialista da lei acaba no mesmo vazio. Nietzsche escala montanhas assustadoras, mas no fim acaba chegando ao Tibete. Senta-se ao lado de Tolstói na terra do nada e do nirvana. Eles estão desolados, um porque não pode agarrar nada, o outro porque nada pode largar. A vontade tolstoiana é congelada pelo instinto budista de que todas as ações especiais são más. Mas a vontade do seguidor de Nietzsche é igualmente congelada por sua visão de que todas as ações especiais são boas. Pois se todas as ações especiais são boas, nenhuma delas é especial. Ambos se encontram numa encruzilhada. Um deles odeia todas as estradas e o outro gosta de todas elas. O resultado é, bem, há coisas que não são difíceis de imaginar. Eles ficam parados na encruzilhada. Aqui termino, graças a Deus, a primeira e mais monótona tarefa deste livro, a tosca resenha do pensamento recente. Depois disso, começo a esboçar uma visão da vida que talvez não interesse ao meu leitor, mas que de qualquer modo muito me interessa. Diante de mim, quando fecho esta página, está um monte de livros modernos que estive manuseando para o meu objetivo. Um monte de ingenuidade, um monte de futilidades. Dada a circunstância do meu distanciamento neste momento, posso ver a inevitável colisão das filosofias de Schopenhauer e Tolstói, Nietzsche e Shaw, com a mesma clareza com que se observa uma inevitável colisão de uma jangada a partir de um balão. Eles estão todos no caminho que leva ao vazio do manicômio, pois a loucura pode ser definida como o uso da atividade mental de modo a atingir desamparo mental. Eles já quase chegaram lá. Aquele que pensa que é feito de vidro, pensa visando a destruição do pensamento, pois vidro não pode pensar. Assim também aquele que não quer rejeitar nada, quer a destruição da vontade,
pois a vontade não é apenas a escolha de alguma coisa, mas também a rejeição de quase tudo. Quando manuseio e derrubo esses astutos, maravilhosos, cansativos e inúteis livros modernos, a lombada de um deles prende meu olhar. Intitula-se Jeanne d'Arc e seu autor é Anatole France. Apenas examinei essa obra de relance, mas mesmo o relance foi suficiente para me trazer à lembrança a Vida de Jesus de Renan. Tem o mesmo estranho método do cético reverente. Lança descrédito sobre histórias sobrenaturais que têm algum fundamento, simplesmente contando histórias naturais que não têm fundamento algum. Pelo fato de não conseguirmos acreditar no que um santo fez, devemos fingir que sabemos exatamente o que ele sentiu. Mas não estou mencionando nenhum desses dois livros para criticá-los. Só o faço porque a combinação acidental dos nomes evocou duas surpreendentes imagens de sanidade que implodiram todos os livros diante de mim. Joana d'Arc não ficou parada na encruzilhada, nem rejeitando todos os caminhos como Tolstói, nem aceitando-os a todos como Nietzsche. Ela escolheu um caminho e o percorreu feito um raio. No entanto, pensando bem no caso dela, Joana tinha tudo o que era verdadeiro em Tolstói ou em Nietzsche, tudo o que era até suportável nos dois. Pensei em tudo o que é nobre em Tolstói, o prazer das coisas simples, especialmente na simples compaixão, as realidades da terra, a reverência pelos pobres, a dignidade das costas curvadas. Joana d'Arc tinha tudo aquilo e com grande vantagem. Ela suportou a pobreza além de admirá-la, ao passo que Tolstói é apenas um típico aristocrata tentando descobrir o segredo da pobreza. Depois pensei em tudo aquilo que foi corajoso, orgulhoso e patético no pobre Nietzsche e na sua revolta contra o vazio e a timidez de nosso tempo. Pensei no seu grito pelo equilíbrio estático do perigo, seu apetite pela disparada de grandes cavalos, seu grito conclamando às armas. Bem, Joana d'Arc tinha tudo aquilo e mais uma vez com uma diferença. Ela não elogiou a luta, mas lutou. Sabemos que ela não temia um exército, enquanto Nietzsche, por tudo que sabemos, tinha medo de uma vaca. Tolstói elogiou os camponeses, ela foi a camponesa. Nietzsche apenas elogiou o guerreiro, ela foi a guerreira. Ela superou os dois nos seus ideais antagônicos. Foi mais gentil que o primeiro, mais violenta que o segundo. No entanto, ela foi uma pessoa extremamente prática que realizou alguma coisa, enquanto eles são tresloucados especuladores que nada fazem. Seria impossível que não me passasse pela cabeça o pensamento de que ela e sua fé talvez tivessem algum segredo de unidade e utilidade moral que se perdeu. Com esse pensamento ocorreu-me o maior, e a figura colossal do seu mestre também atravessou o palco de meus pensamentos. A mesma dificuldade moderna que obscureceu o tema de Anatole France também obscureceu de Renan. Este também separou a compaixão de seu herói da pugnacidade dele. Renan até representou a justa ira contra Jerusalém como um simples colapso nervoso depois das idílicas expectativas do Galileu. Como se houvesse alguma incoerência entre sentir amor pela humanidade e sentir ódio pela desumanidade. Altruístas de vozes finas e fracas denunciam a Cristo como egoísta. Egoístas de vozes ainda mais finas e mais fracas denunciam-no como altruísta. Em nossa atmosfera atual, essas cavilações são bastante compreensíveis. O amor de um herói é mais terrível do que o amor de um tirano. O ódio de um herói é mais generoso do que o ódio de um filantropo. Há uma imensa e heróica sanidade da qual os modernos só podem coletar fragmentos. Há um gigante do qual não só conseguimos ver os braços caídos e as pernas que caminham por aí. Eles rasgaram a alma de Cristo em tiras tolas, rotuladas de egoísmo e altruísmo. Eles estão igualmente intrigados com sua insana magnificência e sua insana mansidão.
Eles repartiram entre si os seus vestidos e sobre sua túnica lançaram sortes, embora a túnica fosse inconsútil, de alto a baixo.